Como a gente pode resolver o descontrole financeiro que acontece muitas vezes em nossas vidas? De 7 a cada 10 estão endividadas, infelizmente, no Brasil. O descontrole financeiro é um problema que tem acarretado em muitas famílias, em muitas vidas. E precisamos atentar a isso. O que leva ao descontrole financeiro? O descontrole financeiro é levado pela falta, de conhecimento, de excesso de gastos. E muitas vezes nós não paramos para refletir, nós não paramos para buscar conhecimento. O descontrole financeiro, infelizmente, ele vem afetado muitas famílias, vem afetado muitas casas e às vezes trazendo intriga, brigas, insônias, dívidas e muito mais. Vamos ler o que a palavra do Senhor vem falando sobre o descontrole financeiro, sobre a importância de nós termos ali controle dos nossos gastos, saber o que a gente gasta, o que a gente não gasta, o que a Bíblia vem falando. Vamos ler? Em Lucas, capítulo 14, versículo 28, vem falando bem assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Você vê aqui que o Senhor vem nos alertando, Se você for construir alguma coisa, você tem que calcular antes para ver se você realmente tem meios financeiros para construir ali. Para no meio da construção, você não parar porque faltou recursos financeiros. E o que isso tem a ver com nossos orçamentos, com a nossa vida financeira, com a nossa renda financeira? Tem tudo a ver, porque muitas vezes nós gastamos, mais do que ganhamos. Às vezes a gente tem um salário, vamos só dar um exemplo, de R$2.000, mas às vezes o nosso orçamento está muito maior do que isso. A gente está gastando R$4.000, R$5.000 acima do nosso padrão de vida. Então, se você ganha R$2.000, o correto é você gastar R$2.000. E se você gasta mais do que você ganha, você entra num descontrole, num desequilíbrio financeiro. E o desequilíbrio financeiro, ele não vem afetando somente o nosso bolso, ele vem afetando mais do que isso, Ele afeta nossas famílias, brigas, desentendimentos. Como nós já sabemos, nós vivemos no mundo capitalista, onde gira o dinheiro ali. E não há nada de errado de nós consumirmos. O consumo é normal, todos nós precisamos de vestir, ir no mercado, comprar as coisas, Precisamos nos divertir, ter lazer, comprar meio de transportes, Às vezes um carro, utilizar Uber, tudo isso. E é natural o consumo. Mas o que acontece? A mídia, ela também sabe disso, que precisamos consumir. Vem colocando propagandas para nos alucinar, para brilhar os nossos olhos e fazer com que há um senso de necessidade, cria um senso de necessidade em nossa vida. Então, às vezes, você nem está precisando daquilo, mas você quer, porque muitas vezes a mídia impõe isso. Você precisa disso para você ser mais legal, para você ser mais aceito, para você ser mais top. Muitas vezes, nós temos amigos no meio onde a gente vive, seja na igreja, seja no colégio, seja no seu trabalho, no local onde você convive. Às vezes as pessoas ali daquela região têm um tipo de aparelho, um tipo de celular, um tipo de vestiário. E todos nós pertencemos a um grupo. Todos nós queremos nos sentir aceitos. Isso é do ser humano, isso é normal. Todos nós queremos isso. E muitas vezes, se uma amiga comprou uma bolsa, nossa, a minha amiga comprou uma bolsa linda, maravilhosa, ela pagou um exemplo, tá? R$1.500 na bolsa, maravilhosa. Mas às vezes, todas as suas amigas ali compraram a mesma bolsa e você ficou sem. Mas às vezes você ali quer pertencer àquele grupo, você acha que para você se pertencer àquele grupo, você tem que usar os mesmos objetos que aquelas pessoas. E não é assim. Você tem que ser aceito pelo que você é, não pelo que você tem. Então, o que acontece? Que acontece muito no mundo, às vezes aquela pessoa, aquela mulher que ficou sem a bolsa e todas as amigas têm aquela bolsa linda e maravilhosa, caríssima, às vezes ela não tem a mesma condição financeira que a amiga dela tem. E às vezes ela acaba se endividando, comprando, Às vezes ela ganha R$2.000 de salário e ela quer comprar uma bolsa de R$1.500 para entrar no mesmo padrão de vida que as amigas.
o padrão de vida dos nossos amigos, né, das pessoas que estão à nossa volta, não é o nosso padrão de vida. Então é isso que a gente tem que nos atentar, isso que nós temos que observar. A nossa renda suporta aquele tipo de gasto, né? Ou você pode até comprar aquela bolsa sem problema nenhum, mas que você faça um planejamento. Se for o seu sonho realmente de ter aquela bolsa, pode comprar sem problema nenhum. O problema é que quando a gente compra somente para poder agradar ao outro, para poder aparecer ao outro, porque muitas vezes nós estamos deixando de viver os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas verdadeiras prioridades para viver o sonho do outro. E isso é errado. E aí, quando realmente nós queremos um sonho que nos pertence, nós acabamos deixando ele de lado, porque nós vivemos a realidade financeira do outro e não a nossa. Realizamos o sonho do outro, mas não o nosso. Por isso que é importante, né? Essa parte é muito interessante, eu gosto muito de falar disso. Nós não vivemos na realidade do outro, porque o descontrole financeiro vem quando você tem gastos a mais fora da realidade da sua renda. Então precisamos ter esses cuidados, né? E não ser influenciados pela mídia, porque a mídia ela vem falando, olha, desconto só hoje, né? Promoção, não vai ter mais essa nesse ano. E às vezes você acaba gastando um dinheiro que você não tem, comprometendo às vezes anos, meses seu de trabalho para comprar um item, né, que às vezes você nem estava precisando naquele momento, que você não tinha às vezes condições de comprar, para pagar aquele item que a mídia falou que é a última hora, é a última promoção, porque você não fez o seu planejamento financeiro e você não colocou, às vezes nem estava na sua lista de prioridades, mas você viu que era a última promoção, você acabou caindo nisso. Uma coisa também que acontece muito são os artistas, né, os influenciadores. Às vezes eles utilizam um tipo de marca e você acaba querendo usar também igual, para você se sentir popular, para você se sentir aceito. Tudo bem, não tem problema de usar marca, é legal, mas às vezes você não tem condição financeira, né, e acaba comprando aquele valor, um tênis, um exemplo, um tênis R$1.000, e sendo que você ganha R$1.000 ali de salário. Então são coisas que não condiz com a nossa realidade. Nós temos que ter gasto de acordo com a realidade da nossa vida financeira. E é isso que nós temos que refletir, né? Não há nada de errado em comprar, mas nós temos que comprar coisas e fazer planejamento de acordo com a nossa realidade, não a realidade do outro, do próximo. Porque quando nós estamos gastando além da nossa realidade, aí vem o desequilíbrio financeiro. E olha o que mais acontece também. Às vezes o vizinho comprou um carro. Nossa, o vizinho tá de carro novo. Mas o nosso carro aqui tá velhinho, né? Mas tá bom, dá de usar o nosso carro. E aí o vizinho tá comprando, o outro vizinho tá comprando, o seu colega de serviço comprou um carro novo, mas o seu tá bom ainda. Às vezes você tá até ali pagando, né, o carro, mas você quer trocar porque o outro comprou um carro novo. Então você tem que viver de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Para você ter uma ideia, e esse fato é muito importante nos atentar, principalmente que nós temos a base bíblica, né? Nós temos a base, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para nos alertar. Infelizmente, muitas famílias têm se desfazendo. Muitas famílias estão se desfazendo porque eles não estão tendo controle financeiro. Por quê? Estamos com gastos a mais fora da nossa realidade, gastando mais do que devia. Segundo as pesquisas, primeiro motivo, né, o primeiro lugar do divórcio é somente ali a traição que o cônjuge faz com o outro. Aí se pede o divórcio. O segundo lugar que vem o divórcio é por falta de desentendimento financeiro. Então, essa causa é muito grave. Temos que verificar como que está a nossa vida financeira diante das nossas famílias. Porque o descontrole financeiro, quando nós gastamos a mais do que nós não devemos, ele não afeta somente o seu bolso, ele afeta toda uma família. Ele afeta, num caso, a sua ansiedade, ele afeta o seu emprego, ele afeta o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa, porque os dois começam a discutir ali por problemas financeiros, às vezes não conseguem atingir sonhos e metas como deveria.
e acaba se desentendendo ali. Para você ver como que o desequilíbrio financeiro ele não afeta somente o seu bolso, ele afeta mais do que isso. Ele afeta a falta de produtividade, baixa autoestima, ele afeta também, deixa mais depressão, ansiedade, a vergonha. Muitas vezes com o descontrole financeiro vem as dívidas. E aí a vergonha, você às vezes não tem coragem de falar para o outro que você está devendo, né? Você esconde ali, porque quem está devendo, ele não tem coragem de, às vezes, de se expor, olha, pedir ajuda. E isso, infelizmente, é um tabu que o Brasil tem, né? Por isso que muitas vezes a pessoa, às vezes, acaba pedindo emprestado pro agiota ali, fazendo empréstimos e vira uma bomba. E, de repente, ela não consegue mais sair dessa situação. Por isso que tem muitas pessoas que acabam se suicidando por esse motivo, porque não sabe por onde sair, por onde começar a resolver. Então, por isso que tem afetado muitas famílias. O descontrole financeiro, ele não é resolvido somente com finanças. Você sabia disso? Que o descontrole financeiro, ele não é resolvido somente com finanças. Então, se você ganhar mais, vai resolver toda a minha vida. Se eu ganhar um dinheiro agora, vai resolver todo o meu descontrole financeiro. Não é aí que devemos olhar. Por quê? Porque quando você entra num descontrole financeiro, teve uma causa ali. Por que você entrou num descontrole financeiro? Às vezes, por que você gastou mais do que você ganhava? Por que você fez aquele empréstimo, aquela dívida, né? Que muitas vezes nos leva por anos. Teve um motivo ali, você tem que saber a raiz, a causa. O que te levou, né, aquele descontrole financeiro? Muitas vezes, vamos só dar um exemplo de uma situação que acontece. Às vezes o casal ele se casa, o casal está casado ali, os dois, muito felizes, e de repente eles compram uma casa, eles decidem se casar, comprar uma casa. Mas aí eles esquecem que eles não têm o mesmo padrão de vida quando eles moravam com os pais. Porque quando eles moravam com os pais, cada um morava separado, às vezes eles não pagavam aluguel, eles não tinham ali, não ajudavam os seus pais totalmente nas despesas de casa, eles dividiam ali, né? E muitas vezes eram sustentados pelos pais. E ali eles namoravam, eles saíam, eles tinham qualidade de vida, tinham tempo de ficar os dois, tinha encontro romântico os dois, era tudo muito lindo, tudo muito love you. Mas o que acontece? Quando eles casam, aí decidem comprar uma casa, né? Aí decide comprar um carro, às vezes vive um padrão de vida muito engessado, somente com coisas, precisamos comprar. E às vezes eles até têm condições de comprar a casa naquele momento. Mas aquele casal, sem às vezes nenhum conhecimento, porque não foi lhe ensinado educação financeira quando eles moravam na casa dos seus pais, o que eles acabam fazendo? Eles acabam engessando o seu orçamento doméstico somente com parcelas e parcelas e parcelas. Sem nenhuma reserva financeira para imprevistos, sem nenhuma mesmo. Se acontecer alguma coisa, às vezes tem que pegar emprestado com o pai, o parente, ou cartão de crédito, ou cheque especial. E aí acontece, eles fizeram aquelas parcelas de carro, de casa, um dos cônjuges perde o serviço. Ou acontece algum imprevisto na família, alguém adoece, e aí um deixa de ter aquela renda que mantinha aquele casal. Aquelas promissórias, aquelas parcelas que eles tinham comprometido de fazer no começo, que eles fizeram no começo, que eles financiaram ali no consórcio, no financiamento. Então, o que acontece? Eles não têm condições mais de pagar. Então, como eles não tinham nenhuma reserva financeira para imprevistos, a primeira coisa que eles pararam de pagar foi o quê? Foram as prestações, né? Porque eles começaram a pagar somente o que era essencial para eles se manter. E aí que eles entram num desequilíbrio financeiro. E a mesma coisa é isso que acontece com o cartão de crédito. Às vezes a gente usa o cartão de crédito pensando que é um limite a mais, uma renda a mais na nossa vida financeira. E o cartão de crédito não é um limite a mais. Ele entra de acordo com os seus gastos, ele entra aqui, olha. E muitas vezes a gente está usando ele aqui, pensando, se aqui é 2.000, a gente tem que usar aqui, ó, dentro dos 2.000, dentro do 2.000. E muitas pessoas estão pensando assim, se eu tenho 2.000, se eu tenho um cartão de crédito com limite de 2.000, olha, 4.000. E isso é errado. E quando chega mês que vem, você só paga o mínimo. Ou você vai só pagando ali, olha, aos poucos, pagando juros sobre juros, entrando no bolo e no descontrole financeiro. E isso vem trazendo muitos conflitos na família.
Por isso que precisamos refletir, buscar conhecimento na palavra. Precisamos pedir para Deus orientação através da sua palavra, como precisamos administrar a nossa vida financeira para que nós não entramos nesse processo de dívidas. E o que a gente vai aprender hoje, muitas vezes, também? O papel da mãe. O papel da mãe no lar é essencial. Por quê? Muitas vezes os pais, as mães, eles dão um padrão de vida para os filhos muito a mais do que deveria. Às vezes ele quer dar o padrão de vida para os filhos que eles não tiveram quando eles moravam na casa dos pais. E muitas vezes a mãe quer vestir os filhos com roupas caras, com roupas muito caras, né? Sobrecarregando o orçamento da família em si. Quando nós ensinamos o nosso filho hábitos de economia, hábitos de como ter mais consciência financeira, hábitos, né, de economizar. Meu filho tem que economizar, meu filho tem que viver de acordo com a sua realidade. Quando nós ensinamos esses hábitos, né, de saber cuidar do nosso dinheiro, de viver de acordo com a nossa realidade, nós estamos ensinando bons hábitos para os nossos filhos. E quando nós vestimos nossos filhos, quando nós damos as coisas para os nossos filhos fora da nossa realidade, o que acontece? Nós estamos ensinando nossos filhos a serem fúteis e orgulhosos. Por isso que, infelizmente, existem muitos jovens, adolescentes, que às vezes mal entrou no mercado de trabalho, teve 18 anos, já está com o nome no SPC. Por quê? Querem comprar mais, querem viver uma vida fora da sua realidade. Porque muitas vezes não foi ensinado em casa a economizar, a viver de acordo com a realidade, a viver de acordo com a sua renda financeira. Quando eu morava na casa dos meus pais, sou grata pela vida, sou grata por toda a educação que eles me deram, mas eles também não tiveram educação financeira. E tudo que eles tiveram, eles me passaram com muito amor e carinho. Então eu fui ensinada que se eu fosse numa festa, tudo bem se eu comprasse fiado, se eu não tivesse dinheiro. Tudo bem se eu fosse convidada para o aniversário, tudo bem se eu pegar ali, eu preferia, no caso, ir no aniversário, pegar fiado o presente e pagar depois. Mas o importante é eu ir naquele momento. Muitas vezes a gente não foi ensinado a falar não. Precisamos aprender a falar não. Às vezes uma amiga de serviço ou um amigo de serviço te oferece algo. Vamos dar um exemplo, essa caneca aqui, muito linda, que eu ganhei do meu irmão. Às vezes te oferece algo, olha, compra, é lindo, tá de promoção. Mas você não tem condição financeira e aquilo nem é sua prioridade. E às vezes você acaba comprando porque você não aprendeu a dizer não. E quando a gente não aprende a dizer não, quando a gente compra coisas que muitas vezes a gente nem precisava naquele momento e a gente nem tinha condições naquele momento, a gente não está afetando somente o nosso bolso. A gente está afetando vários outros fatores, como a gente já havia dito. Então, é importante a gente ensinar para os nossos filhos, você que é mãe, você que é pai, a ter gastos de acordo com a nossa realidade financeira. Filho, você vai gastar, quer comprar uma calça? Compre uma calça de acordo com a realidade da sua renda, né? Compre uma calça boa, compra coisas boas, duráveis, mas de acordo com a realidade da sua vida financeira, não de acordo com a realidade do seu amiguinho. E é isso que precisamos observar. Quando nós damos essa lição para nossos filhos, nós estamos dando uma lição muito importante, mais do que uma herança, maior do que uma herança quando a gente ensina educação financeira para nossos filhos. Até porque se você deixar uma herança para o seu filho e você não ensinar educação financeira para ele, ele vai torrar tudo que ele tem. Por isso que a educação é a melhor maneira. Por isso que Deus fala que o conhecimento e a sabedoria é o mais importante. É muito rico quando você tem conhecimento e sabedoria. Então o papel da mãe é fundamental no lar, da educação financeira, de hábitos de economizar, hábitos de poupar, hábitos de gerir o dinheiro e fazer mais com menos. Mas Wesley, você falou de você e que você gastava e você não sabia dizer não. E como resolveu tudo isso? Então, esses hábitos eu trouxe para o meu casamento e eu vi que estava afetando muito a minha vida financeira, não só a minha, como eu, do meu relacionamento ao todo. Então, já cansado de toda essa vida, eu fui buscando conhecimento através da palavra de Deus, que é o maior conhecimento que nós temos, e através de muitos cursos, livros e mais livros, cursos e cursos sobre educação financeira.
educação para criança, educação para casal. Então, tudo isso eu fui buscando como ser um educador financeiro e fui me apaixonando por essa área. E eu acredito que o seu maior propósito é aquele onde você pode ajudar as pessoas numa coisa que você já superou. Então, meu propósito hoje é ajudar a maior parte das pessoas que já estiveram como eu, endividada, que não sabia controlar suas finanças. Então, o meu papel é hoje como ensinar você a gerir suas finanças à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Porque ele vem falando que é importante, nós buscarmos conhecimento. E quando nós pedimos conhecimento para o Senhor, ele nos dá, e muito. Por isso que precisamos poupar. Então, a gente vai falar alguns passinhos para você, tá? Alguns passos, algumas soluções para você buscar para ter um equilíbrio financeiro, E não ficar gastando mais do que ganha. Primeira solução, primeiro ponto, primeiro passo é viver de acordo com a sua realidade financeira. Então, se você ganha R$2.000, a sua renda, o seu orçamento financeiro tem que entrar nos R$2.000. Não pode entrar a mais. Ou, melhor ainda, é você gastar menos, O correto é você gastar menos, e investir a diferença. O segundo passo é fazer um orçamento doméstico com limite de gastos. O que é fazer orçamento doméstico com limite de gastos? É você colocar em cada categoria um limite. Vamos dar um exemplo? Se a gente vai sair aqui em casa, a gente coloca um limite de R$100 por final de semana, um exemplo, Então, quando estiver passando disso, olha, a gente já está quase passando, então vamos começar a ficar em casa, Vamos comer em casa, vamos assistir um filme em casa, porque esse orçamento ali, olha, de saída, de lazer, já está extrapolando. Então, quando você tem um orçamento doméstico, quando você tem um controle ali, de todos os seus gastos, você consegue observar. Outro exemplo, vamos jantar fora, marmita, Você trabalha às vezes, marmita. Colocar um limite para marmita, no mês vou gastar R$200. Quando você vê que já está ali no 150 e já está em 2 semanas ainda, falta 2 semanas para o mês acabar, você tem que se alertar, olha, vou começar a fazer comida em casa, para poder levar para o serviço. Então, tudo isso é uma observação. O orçamento doméstico, ele favorece isso. Então, colocar limite de gastos para cada item da sua lista, Faça um cronograma da data de pagamento de cada boleto para você evitar juros. Então, todas as suas contas ali de boleto, que você paga em boleto, como conta de luz, água, às vezes aluguel, cartão de crédito e entre outros, às vezes eles têm um jurinho a mais, Parcelas que você paga de lojas, às vezes, tem um jurinho a mais se você paga atrasado. Então, quando você coloca ali, faz um planejamento, coloca ali no caderno as datas, certinho, de cada item, e a data de vencimento, você evita pagar juros desnecessários e evita perder dinheiro, tá bom? Quarto, separe um valor da sua renda para a reserva financeira. É importante nós termos um valor separado para a reserva financeira, porque imprevistos acontecem na nossa vida a todo momento. E uma vida sem imprevistos é uma vida sem graça. Então, reserve um valor. O essencial é de 6 a 12 meses. Se você tem um serviço, se você é servidor público, tem um serviço mais estável, 3 a 6 meses. Agora, se você é autônomo ou carteira assinada, às vezes tem mais risco de perder o serviço a qualquer momento, é de 6 a 12 meses, no caso, o seu custo de vida mensal. Então, se você ganha R$2.000, e o seu orçamento doméstico é R$2.000, você pega esse valor 2 vezes, no caso, 6, que ali é a sua reserva financeira, que você tem que ter guardado, no caso, num local bem seguro. Existe hoje investimentos mais seguros do que a poupança, em bancos digitais que hoje em dia existem, que são mais seguros do que a poupança e rende mais do que a poupança, onde você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. O quinto, tenha um orçamento mais flexível. O que é um orçamento mais flexível? É ter menos gasto com parcelas. Quanto menos parcelas você tiver, quanto menos prestações você tiver no seu orçamento doméstico, é melhor. Então, no vez de você ficar programando para... tem pessoas que falam bem assim, eu só compro no boleto, se não for no boleto eu não compro, se não for no boleto eu não adquiro algo. Por que você não paga um boleto para você mesmo? Paga todo mês ali, olha, investe um valor, R$100 todo mês para você comprar aquela coisa que você tanto quer. No vez de você pagar em prestações, às vezes evita até de pagar juros,
né? E à vista você tem um desconto especial, não é verdade? Então verifique isso. Evite ter prestações, várias prestações. Tenha um orçamento mais flexível. O que é um orçamento mais flexível? É ter um orçamento onde você tenha mais qualidade de vida, com itens que realmente te traga felicidade. Se você for, no caso, num restaurante, ali você não vai pagar em prestação, vai? Se você for no cinema, você vai pagar em prestação? Não vai pagar em prestação, você vai ter que pagar à vista. Se você for sair no aniversário e for, às vezes, ali pegar um táxi ou alguma coisa, um Uber, né? Você vai pagar à vista. Então, evite fazer prestações. Em vez de você pagar prestações para tudo quanto é lugar, você paga um boleto para si mesmo. Evita juros e ainda ganha desconto. Faça uma renda extra, caso você vê seu orçamento doméstico, mas Wesley, minha situação é diferente. Já estou toda ferrada de dívidas, o que eu faço? Se você está nessa condição, se você fez o seu orçamento doméstico e você viu que você está devendo mais do que você ganha, já está comprometido vários meses do seu salário, o que você tem que fazer? É você sair dessa situação o mais rápido possível, mas com sabedoria e orientação de algum educador financeiro. Buscar alternativas. Por exemplo, fazer uma renda extra essencial para que você possa quitar ali aquelas dívidas que você já está devendo, né? Outra coisa, às vezes verifica se tem algum item na sua casa que esteja parado. Coisas que estão paradas em casa, que você não usa, é dinheiro parado. Então verifica tudo isso. Evite deixar estoque na sua casa. Estoque que você não está utilizando. Muitas vezes você está precisando de um dinheiro urgente, mas você comprou aquela roupa a mais que você nem precisava. Ou comprou aquele item a mais que você nem precisava naquele momento. Então tudo que fica parado em casa, faça esse exercício. É uma recomendação, tá bom? Verifica na sua casa tudo que está parado, que você às vezes comprou e não usa e está em bom estado, que você poderia às vezes doar para uma outra pessoa, ou tem coisas que você poderia vender realmente para uma outra pessoa, ajudar uma outra pessoa com aquele item com valor bem mais em conta. Então faça uma lista. Então tudo que está na sua casa parado é um dinheiro que está parado, ok? Então essas foram as nossas orientações sobre desequilíbrio financeiro e como sair deles. Mas primeiro de tudo, peça orientação para Deus, e Deus vem falando o quanto é importante, né? Nós temos um orçamento doméstico, nós sabemos quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, é importante disso, para que nós não entramos num desequilíbrio financeiro. E assim como a gente leu, né, ali em Lucas, capítulo 14, versículo 28, né, pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para construir? Então Deus vem nos alertando o quanto é importante nós termos um orçamento doméstico organizado, porque Deus é um Senhor de ordem e Deus vem nos dando nossos dons, né, para nós podermos trabalhar. E tudo que nós temos pertence a Ele. E quando a gente organiza nossas finanças, quando a gente tem nossas finanças organizadas de acordo com a palavra de Deus, nós somos abençoados. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Beijos. Tchau.